Na busca pelo alívio do sofrimento físico e psíquico, muitas pessoas recorrem a uma espécie de encomenda da eutanásia. A atleta belga Maric virou manchete durante as Paralimpíadas de 2016. A medalhista disse não suportar mais as dores causadas pela doença degenerativa que sofre desde os 14 anos. Diante disso, em 2008, ela assinou um termo que autoriza a aplicação da eutanásia. Maric não estipulou uma data para o procedimento, pois ainda pretende passar mais tempo com a família e amigos. Você imagina o conflito que vive essa pessoa, né? Porque como ela sabe que a doença dela é degenerativa e ela tem muitas dores na coluna, ela quer chegar a um ponto em que ela considere que sejam intoleráveis e ela já tem tudo assinado. Cada um suporta a dor ou quer suportá-la até determinado ponto. Tem pessoas que não querem dar trabalho para ninguém. E tem outros que preferem prolongar a vida, ainda que seja sofrendo o que for, ele quer viver. Muitas vezes, por detrás de pessoas que solicitam uma eutanásia ou uma morte assistida, está um desamparo, uma falta de sentido para poder viver. As consequências para essas pessoas é a falta de compreensão sobre a vida maior. Naquela parte em que São Luís fala no Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de uma situação muito comumente levantada no meio espírita. E se as coisas mudam? E se à beira da morte, quem pode dizer que aquela doença é terminal? E se Deus resolver que não é assim? Sensibilizada pela decisão da colega, a nadadora brasileira Suzana Ribeiro resolve encontrá-la e levar uma mensagem de esperança. Aquele que tem essa postura de ir em direção ao outro e acolhê-lo em suas necessidades, tem a postura de um verdadeiro cristão. O ato dessa nadadora Suzana é de extrema caridade, sem sombra de dúvida. Mas para ambas é muito importante você não se sentir sozinho no mundo. É muito bom saber que você não foi o único escolhido para passar por aquela experiência, que alguém passa por ela e talvez possam trocar experiências e se ajudar mutuamente a suportar a situação. Mas esse tipo de diálogo eu acho que pode ajudar a apostar na vida, apostar na beleza do viver. Cada segundo é empolgante. Vamos vibrar pelas duas, né? E tanto pela atleta gaúcha que teve essa atitude meritória, quanto pela atleta belga que está nesse conflito, que é muito difícil para qualquer pessoa nessa situação. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar em alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haver a certeza de que ele tenha chegado malgrado as aparências e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Então, qual seria a melhor decisão para uma situação como esta? Se a dor for psicológica, existem grupos de psicólogos especializados em tratar justamente este período. Se o sofrimento for físico, da mesma forma que a medicina ela evoluiu muito para garantir a vida do corpo físico, também evoluiu nos cuidados paliativos. A medicina oferece muitas possibilidades, se não de eliminar completamente a dor, mas de diminuir essa dor se a dor for física. Portanto, é preciso que a gente veja o ser de maneira multidimensional, transdisciplinar, para que as suas diversas dimensões sejam acolhidas, amparadas, e aí sim o ser terá condições melhores de ter um enfrentamento positivo da sua situação. E quando o sofrimento ocorre com um animal, a eutanásia é vista de forma igualitária com relação a eles? No programa Almas e Pegadas, exibido em 2016 pela TV Mundo Maior, conhecemos o caso da cadelinha Wendy, que passou pelo procedimento. A Wendy era carinhosa, era meio elétrica. Quando eu voltei à tarde,
Eu só escutei esse cachorrinho, o pincher, que eu tenho um pincher, latir, ela não latiu. Eu achei estranho, quando eu fui ver, ela estava se arrastando e gritando, ela corria gritando. Eu não sabia o que era, não fazia ideia ainda. A gente fez uma tomografia computadorizada onde apareceu a lesão, era uma hérnia de disco. Até que chegou uma fase determinante, que foi o fator dela, ela nunca tinha se mutilado, ela arrancou todos os dígitos, ela comeu. Então eu acho que ela começou a gostar de sangue, ela não sentia dor, ela ia comendo mesmo, ela arrancava fora. Não era uma vida de cachorro, né? Que a nossa razão moderna nos fez muito donos absolutos da vida e da morte, até de seres humanos. Imagina do que não são humanos. Nós sabemos qual é o valor de um último pensamento. Nós sabemos pensar que o sofrimento todo tem um propósito, tem uma causa. Bom, mas nos é dito de que o animal não tem consciência, tanto que ele não é responsabilizado por aquilo que ele faz. Será que esse sofrimento tem para ele a mesma função que teria com o humano? Eu acredito que não. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais, já que eles têm uma inteligência, há neles um princípio independente da matéria? E os Espíritos respondem que sim. Na questão 606A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a inteligência do ser humano, que afeta o espírito, e a inteligência dos animais, que também afeta o princípio inteligente, emanam de um mesmo princípio. A resposta é positiva. Frente a um caso difícil, onde se pensa em eutanásia dos animais, eu recorro a uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que se chama O Quanto Puderes. Então ele diz assim: o quanto você puder, não abandone o lar difícil, o quanto esteja ao teu alcance, ajuda o amigo necessitado, o quanto te for possível, suporta. Então eu digo a mesma coisa: o quanto te for possível, faça sempre opção pela vida, a vida dos animais. Veja no próximo bloco como os cuidados paliativos possibilitam uma melhor qualidade de vida para os pacientes que sofrem de doenças terminais. A gente volta já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.